Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então de um assunto muito importante, que é o controle de analgesia, né, de dor, na verdade, no paciente oncológico. Isso é um tema que é bastante importante, apesar dele não ser tão abordado, né, na, na clínica, porque a gente só vai se preocupar com dor quando a dor é extrema. Quando o animal para de comer, quando você toca, ele grita, quando você toca, ele morde. Aí as pessoas se preocupam com a dor. E não é assim que é para ser, né? A gente tem que se preocupar com a dor sempre, mesmo que ela não seja tão aparente, porque os animais às vezes podem não manifestar. E por que é importante se preocupar com a dor no paciente oncológico? Porque é o sintoma mais comum no câncer. Se o animal tiver, por exemplo, no estágio inicial da doença, pode variar de 20 a 55% dos casos, o animal vai ter dor. E se a gente for levar em consideração o animal com estágio avançado do câncer, que é o que aparece para a gente, né? Na medicina veterinária, eu acho que na medicina humana também é assim. Quando chega um paciente oncológico, ele já está com estágio avançado. Então, se a gente for pensar nisso, você tem uma taxa de dor que varia de 55% a 95% dos casos. 95% dos casos você pode ter dor, né, nas neoplasias por diferentes motivos que a gente vai abordar mais para frente. Então, é muito importante que a gente aborde esse tema na oncologia, porque a dor é o sintoma mais comum. 83% dos animais apresentam dor de intensidade moderada, né? Então, dentre dessas dores, a grande maioria das dores, elas não são fracas, ou elas são moderadas ou elas são fortes, né? Então, a gente tem que se preocupar ainda mais. A dor oncológica não tratada, se a gente não der o analgésico para o animal, nós estamos alterando o tempo de sobrevida desse animal e a resposta do tratamento. E, lógico, a qualidade de vida dos pacientes. Por que isso? Porque já tem pesquisas comprovando que toda vez que o animal com dor oncológica recebe o analgésico, ele aumenta a taxa de sobrevida e melhora a resposta do tratamento. Ou seja, um animal sem dor, ele vai ter uma resposta à quimioterapia, à cirurgia, a recuperação dele vai ser melhor do que aquele animal que não tem o analgésico incluído no seu tratamento, né? Um dos motivos disso acontecer é porque quando a gente tem dor, a gente aumenta a liberação de catecolaminas, né, como, por exemplo, a adrenalina, que aumenta o trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. Então, o animal, ele precisa de oxigênio para poder combater aquela neoplasia, para poder oxigenar bem os tecidos, para ter uma recuperação boa, no caso, por exemplo, de quimioterapias, né? E o coração trabalhando mais, ele vai ter um desgaste muito maior. E a resposta dele àquele tumor, né, e a resposta ao tratamento vai ser bem pior. Além disso, a gente tem o estresse neurogênico, que aumenta os níveis do hormônio cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Foram feitos vários trabalhos e viram que aqueles animais que receberam analgésico, eles tinham níveis de cortisol baixo. E aqueles animais que não receberam analgésico, eles tinham um nível de cortisol alto. E qual que é o problema de ter o nível de cortisol alto? Porque ele é o hormônio do estresse e a principal reação do cortisol alto é a imunossupressão. Aquele animal que tem um cortisol alto, esse cortisol vai inibir o sistema imunológico, né? Então, ele vai ter uma resposta à quimioterapia pior, a resposta a combater esse tumor, né, vai ser muito baixa, e além disso, ele está mais suscetível às infecções secundárias, né, como a quimioterapia já diminui as células de defesa, ele vai ter uma piora dessa diminuição por causa do cortisol. E, além disso, eu vou ter retardo na reparação, porque geralmente as neoplasias, elas danificam os tecidos de origem, ou se ele tiver uma cirurgia, né, uma mastectomia, uma amputação, eu preciso cicatrizar aquilo e o cortisol vai inibir. E, além disso, trabalhos mostram que o aumento do cortisol aumenta a incidência de metástase. Então, no caso dos tumores malignos, vai aumentar a chance de metástase por causa do cortisol, né? Então, é muito claro que a gente precisa de tratar esse animal para dor,
E não é só pela qualidade de vida, porque muitas pessoas pensam assim: ah, eu vou dar esse analgésico para o animal ficar melhor, para o animal se sentir melhor. Ok, isso é válido. Porém, não é só esse motivo. Tá? Esse motivo é muito importante. Porém, nós temos todo um processo, né, que vai gerar no animal com dor, que vai ser contrário à recuperação desse animal. Seja uma recuperação da quimioterapia, da própria neoplasia ou de um tratamento cirúrgico. Além disso, esse autor aqui, em 1998, né, ou seja, não é uma coisa nova, isso já se sabe há muito tempo, que existe uma correlação muito estreita entre analgesia e metástase, né? Como a gente acabou de falar aqui. O animal que está com analgésico, ele diminui a chance de metástase, né? Então, foi comprovado por vários artigos e isso é muito importante. Além disso, existe uma estimulação simpática, né, contínua, liberação de adrenalina, que desvia esse sangue dos tecidos periféricos ou dos órgãos que não são vitais para os órgãos que são vitais. Então, um dos órgãos que não é vital e que é desviado esse sangue é o intestino e o estômago. Ou seja, o trato gastrointestinal, eu vou ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, fazendo com que haja um desvio para os órgãos vitais. E essa diminuição, essa isquemia do trato gastrointestinal vai fazer com que os animais diminuam a absorção de nutrientes, e aí ele vai emagrecer. Emagrecendo e diminuindo o nutriente, eu vou ter imunossupressão, eu vou ter aumento de chance de infecções oportunistas, né? E, além de tudo, ele vai ter distúrbios eletrolíticos por diminuição de absorção de eletrólitos, aumentando a chance de sepse, porque eu vou ter diminuição da imunidade e também multiplicação das bactérias intestinais, porque eu vou ter diminuição também da motilidade intestinal. E aí, as bactérias que estão ali, né, aproveitando essa diminuição da motilidade, pode aumentar e causar infecções generalizadas. Além disso, eu vou ter ativação de mediadores químicos pró-inflamatórios, né, como o TNF, que vai alterar a permeabilidade do vasos, ativar cascatas de coagulação e sintetizar e secretar mediadores inflamatórios. Ou seja, isso é uma regra, anotem aí. Todo animal com neoplasia é um animal inflamado. A célula neoplásica, ela é considerada um antígeno, e o meu corpo vai combater esse antígeno gerando um processo inflamatório, né? A gente vai falar no final dessa aula que a gente pode usar os anti-inflamatórios, não esteroides. E é muito bem-vindo nas neoplasias, na maioria delas, né? Porque o animal com neoplasia é um animal inflamado devido à liberação desses mediadores químicos pelo sistema imunológico em reconhecer a célula neoplásica como um antígeno. Essa dor, então, pode ser classificada como aguda ou crônica, de acordo com o tempo de evolução, né? Porém, ela é classificada também com tipo de estimulação. Se essa estimulação é nociva aos órgãos, às vísceras, aos tecidos, e por isso ela é classificada como somática, a gente está falando de uma dor nociceptiva. E se ela lesa neurônios, seja ele periféricos ou centrais, ou os dois, eu tenho uma dor classificada como neuropática. Ué, Gi, mas por que é importante saber se é uma dor nociceptiva ou neuropática? Devido à ação do medicamento, pessoal. Existem medicamentos que trabalham inibindo os receptores nociceptivos e existem outros medicamentos, que são muito menos, que vão agir na dor neuropática, né? Eu sei muito bem disso, porque minha mãe tem dor neuropática, e eu fui uma vez dar um tramadol que eu tinha aqui em casa para ela, no início da doença, isso há 10 anos atrás, e o tramadol não fez efeito, porque o tramadol justamente é um derivado, é um opiáceo, derivado da morfina, que vai fazer a dor visceral, né, nociceptiva. E existem, então, e aí eu dei o tramadol para minha mãe e a dor não passou. E aí, isso há 10 anos atrás, eu fui perguntar para o médico, né, por que não tinha passado, e ele foi me explicar que a dor dela era neuropática, e para a dor neuropática eu preciso de remédios específicos para isso, né? E ela pode ser mista, pode ser nociceptiva e neuropática junto, né, por lesarem e estimularem os dois ao mesmo tempo.
Existem, então, 3 categorias de acordo com a etiologia, com a causa dessa dor, né? A gente sabe que é pela neoplasia, porém é dividida em 3. A primeira é decorrente do próprio tumor, a gente chama de envolvimento tumoral direto, né? Então, o que está acontecendo nessa neoplasia? O problema da dor desse animal é causada pelo próprio, pelo próprio câncer ou por metástase que ele provoca, né? Então você pensa, está formando vários focos de metástase. Cada foco desse vai gerar um processo inflamatório com liberação de citocinas, substâncias que vão gerar dor, né? Então, quanto mais metástase, mais dor o animal vai ter. Essa é a dor mais comum, né, que se tem em neoplasias, que é a dor do tumor direto. Pode acontecer por invasão tumoral óssea, então, como nós vimos na aula passada de osteosarcoma, ele vai invadir o osso, e por invadir o osso vai ser bastante dolorido, ou ele vai comprimir ou infiltrar nos tecidos adjacentes. Então, o tumor vai crescendo, 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 comprimindo nervos, comprimindo vasos, comprimindo outros tecidos que estão saudáveis, e isso vai gerar dor por compressão ou por infiltração, né? Tanto nervosa quanto do órgão. E envolvimento de vísceras e tecidos moles, como eu já falei. A segunda categoria é associada ao tratamento. Então, não tem a ver com o tumor diretamente, mas tem a ver com o tipo de tratamento que o animal está sendo submetido. Como, por exemplo, as cirurgias, né? Amputação de um membro. O animal vai ter dor, não é do tumor específico, mas é da neoplasia, porque é o tratamento que foi feito. Então, nos casos de amputação, a gente tem que pensar na dor também. Nos casos de quimioterapia, porque o tecido ele não vai matar só as células normais, só as células afetadas, ele vai matar também as células normais, gerando uma necrose, e a necrose vai gerar um processo inflamatório também, gerando dor, né? Além disso, a radioterapia, que ela é feita com menos evidência na nossa rotina, né? Porém, a radioterapia ela vai induzir necrose tumoral e de tecidos adjacentes. E isso também vai gerar dor para o animal, certo? E o último é não associado ao processo tumoral, que são doenças concomitantes. O animal pode ter uma insuficiência renal, hepática, pode ter artrose, e com o tratamento isso pode piorar, né, por conta da inflamação que o animal se encontra. Então ele pode ter uma outra doença que gera dor também, que piora o quadro dele de dor, e também isso tem que ser pensado, né? Então são as 3 categorias. Aí vem o problema. Gi, como eu vou identificar a dor do animal? Né? O animal não fala, a gente não vai saber a intensidade dessa dor, a gente não vai saber aonde especificamente está doendo. Apesar dos exames e apesar do tutor, a análise dessa dor é muito subjetiva, né, nos animais. E aí nós temos alguns indícios comportamentais que esse animal está com dor, que estão relacionados aqui desse lado do slide, tá? Então, primeiro, aumento de carência. O animal fica pedindo colo, ele fica se aproximando mais de você, ele fica choramingando, aquele animal não era assim, ele mudou o comportamento dele e está mais carente. Então, isso é um primeiro sinal de dor. Segundo, redução da alegria. Você chega em casa, o animal pulava, fazia festa, né? E agora ele não faz mais, ele está mais quietinho na dele. Mobilidade, aquele animal ativo que corre para um lado para o outro. Geralmente, os animais que estão com dor, eles não querem se movimentar, porque se movimentando a dor piora. Disposição para brincadeira, né? Por isso. Então, eles ficam mais quietinhos. É aquele animal que vivia pegando bolinha para você, vivia, né, brincando de alguma forma, e ele não quer mais. Apetite é muito importante. Geralmente, os animais param de comer ou têm aquele apetite seletivo, não quer qualquer coisa, ele come só um pouquinho, né? Tem alguns animais que são esganados que comem com dor mesmo, por isso que a gente fala que é bastante subjetiva essa análise, né? E curiosidade e interesse, né? Eu tenho uma gatinha que ela é extremamente curiosa, acho que todo gato é curioso, mas ela é demais. Se eu abro o armário da cozinha para pegar um arroz, ela se enfia dentro do armário para ver o que tem lá. Se eu abro o guarda-roupa para pegar uma roupa, alguma coisa, ela pula dentro do guarda-roupa para saber o que tem. Se eu abro um saco, ela mete a cara dentro do saco para saber o que tem dentro do saco.
Então, os animais, né, que geralmente os gatos são mais curiosos, e eles perdem esse interesse, né? Você faz alguma coisa e eles nem olham. Então, é um resquício também que o animal, né, um sinal que o animal está com dor. Então, a gente vai tentar reconhecer a causa e o tipo da dor através desses alterações de comportamento, né? E também da qualidade de vida desse animal, que vai estar bem pior. E há diferenças entre espécies e entre indivíduos, né? Então, esses dias, mês passado, eu fui passar lá na estrada que dá para o hospital veterinário e vi uma iguana atropelada. As pessoas passando em cima do rabo da iguana, o rabo despedaçado, e ela lá, né, ali no meio da pista, sem saber se anda para frente ou para trás, e estava atropelada e eu não sabia como ela estava. Eu parei o carro na hora, peguei uma toalha lá e peguei essa iguana. Ela estava atropelada, com o rabo todo estraçalhado, cortado, com sangramento nasal, e ela não expressou um ai, né, nem virou a cabeça de dor nesse momento. Peguei ela, levei para o hospital, era um quadro grave, tinha sido atropelada, ela acabou não sobrevivendo, mas ela estava viva e passou um tempo viva. O que eu quero dizer isso? Cada espécie vai reagir de um jeito para a dor. Tem espécies que reagem muito e outras não, né? Geralmente os répteis não reagem muito a esses estímulos. Agora, além da espécie, tem diferença de indivíduos. Eu tinha uma cadelinha, uma poodle, que morreu com 16 anos, a gente não podia encostar nela que ela gritava, né? Então, qualquer coisa nela, ela gritava. Então, ela não estava com dor, era uma reação exagerada da parte dela, mimada, né? E a gente dizia que ela é fresca. E tem outros animais, como, por exemplo, o pitbull, né? A maioria dos pitbulls, a gente aperta o animal, ele, né? Faz só um gesto assim. Então, é muito subjetivo essa análise, e a gente vai depender do tutor, tanto para diagnóstico quanto para o tratamento. E aí, para diagnóstico dessa dor, a gente pode utilizar umas tabelas, né? Como tem aqui, vários tipos de tabelas de acordo com a sua metodologia. Então, nós temos na letra A tabela de visual análoga. Aqui nós temos a ausência de dor de um lado, e do outro lado, contralateral, eu tenho a pior dor imaginável. Aí você vai pedir para o tutor marcar um X daqui até aqui, onde ele acha que a dor do animal se encontra. Tá? A outra tabela é a numérica, você pode usar várias tabelas ou uma só, onde eu tenho uma escala, né, é igual à anterior, porém eu tenho uma escala de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor e 10 é a pior dor. E a gente vai pedir para o tutor marcar de 0 a 10 a intensidade dessa dor. Outra tabela é a simples descritiva, que é essa daqui, onde eu tenho uma graduação de dor, a ausência de dor, que é o 0, a dor leve, moderada, acentuada ou grave, que leva à graduação 4. E a última tabela, que é para claudicação, e aí é bastante utilizada para osteosarcoma, para tumores ósseos, como nós vimos na aula passada. Esse animal apoia total membro, então score 0. Apoio parcial em estação e andando, e aí score 1. Apoio parcial unicamente em estação, score 2. E não apoio membro de jeito nenhum, score 3. Né? Então, a gente pode utilizar essa tabelinha para tentar diagnosticar a intensidade dessa dor. Né? Então, os métodos de avaliação prevê a qualidade de vida do animal, onde um fator muito importante, além do físico e do psicológico, é o social. Esse animal tem coabitantes no lugar onde ele está? Ele está socializando com esse animal? Era um animal que brincava, né, que ficava ali socializando, ele está ainda interagindo ou não? Né? Então, isso é uma forma importante de avaliação, que é a socialização com outros animais. O animal que tem dor, ele não quer saber de nada, e o animal que não tem dor, geralmente ele tende a socializar mais, né? Bom, para o tratamento, o que nós vamos utilizar para tratar esse animal, né? Então, o objetivo é restaurar a qualidade de vida e também diminuir aqueles fatores estressantes que eu disse no início, né? As catecolaminas, o cortisol, a ação adrenérgica, colinérgica e simpática, né? Então, a gente vai ter a abordagem de terapeuta farmacológica e não farmacológica. A farmacológica que a gente vai falar hoje, que é a mais utilizada, que é o uso de medicamentos. A não farmacológica são técnicas que a gente vai utilizar
que acabam abordando a dor de uma outra forma, como, por exemplo, a fisioterapia, as terapias alternativas, como o reiki, já tem trabalhos mostrando, né, o reiki na dor, também a acupuntura. Então, todas as técnicas alternativas, além da fisioterapia, a gente pode ter como diminuição da dor de ação não farmacológica. Levando em consideração a farmacológica, a gente tem várias vias de administração. A oral é a mais utilizada de todas, com cápsulas, comprimidos e líquidos. A subcutânea, que geralmente são as injetáveis. A transdérmica, que é um adesivo que a gente cola na pele do animal e ali vai liberando, né? A retal, porque o reto é uma fonte muito boa de absorção de medicamentos. A endovenosa ou intravenosa e a epidural. Então, todas elas, né, podem ser utilizadas. Os medicamentos devem ser administrados de acordo com a sua meia-vida e não de acordo com o que seja necessário. Então, tem gente que é assim, vou passar esse medicamento, caso haja dor, você dá. E, às vezes, o tutor, ele não demonstra, ele não verifica, né, que o animal está com dor porque o cachorro não demonstra, ou o gato não demonstra, né, que está com dor. Então, ele não dá e o animal está com dor. Então, pessoal, o analgésico, ele sempre tem que estar associado com o animal com neoplasia, né? E aí nós vamos dar de acordo com a meia-vida. É de 8 em 8, de 12 em 12, 24 em 24, de acordo com a meia-vida do medicamento e não de acordo com o aparecimento da dor, porque pode ser que não esteja identificável. Esse tratamento vai variar de acordo com a idade, do estado nutricional e de acordo com a função hepática e renal, porque esses medicamentos são metabolizados no fígado e eliminados pelo rim também, tá? Bom, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, nós temos 3 graus, né, de analgésicos, onde eu tenho do mais forte, do mais fraco, que é o não opiáceo. O protótipo é o AS, que é o ácido acetilsalicílico, e pode ser substituído pelos anti-inflamatórios não esteroides e o paracetamol, tá? Então, eles controlam a dor leve. O outro, que é um opiáceo fraco, ele já é bem mais forte que o anterior, porém, ele é mais fraco do que o forte, né? Que é a codeína, que pode ser substituída pelo tramadol. O tramadol é muito utilizado, nós temos medicamento veterinário de farmácia humana, então o tramadol, ele é um opiáceo, e ele é bastante utilizado. A codeína é menos, mas é mais utilizada